Esse daqui é o livro do Jerry Walker, O Circo Voador da Física. Ele tem o formato daqueles livros textos. E aí nós temos alguns temas interessantes aqui que ele vai explorar, que ele vai falar sobre. Por exemplo, aqui, a luz vermelha em painéis de controle. O sorriso da Mona Lisa. O aumento da lua. Retrorefletores é um assunto interessante. As cores do céu. O arco-íris. Moscas no teto e lagartixas na parede. Queimadas e incêndios florestais. A destruição de um vagão-tanque. Jogando água quente em um ar muito frio. O barulho do vizinho de cima. O canto gutural. É um tema interessante esse aqui, o canto gutural. Subindo após o mergulho profundo. Barbeando-se com duas lâminas. Da Terra a Vênus. O balé. A Torre Inclinada de Pisa. A construção dos Stonehenges. Gatos caindo de grandes alturas. A queda do World Trade Center. Karatê e o boxe. Máquinas de cerco, usadas na Idade Média, né? Ilusão de decolagem, em relação aos aviões aí, ilusão da decolagem, e derrapando até parar, e aqui correr ou andar na chuva. Então são textos, são temas aí que ele vai tratar a partir de textos, né, explicando, falando sobre cada um desses assuntos assim. Então são curiosidades aí que a física pode explicar. Então aqui nós temos o sumário geral, né? Então tem uma parte de movimento, uma parte de fluidos, uma parte de som, outra parte de calor e processos térmicos, outra parte que trata de eletricidade e magnetismo, uma parte de óptica e outra parte de visão. Então são alguns temas, algumas grandes áreas aí, né? E aí você tem alguns temas relacionados a cada uma dessas áreas aí. Por exemplo, por que o céu é azul? Na chuva é melhor correr ou andar? Se você quer se molhar menos. Questão dos morcegos também. Eu acho que eu nem falei dos morcegos, né? Vou voltar aqui, ó. A parte de som, a parte dos morcegos. Som, cadê? Som, visão, som, óptica. O som aqui. Eu
falei do canto gutural, que eu acho que é uma característica aí dos pessoal da Arábia, né? Que tem esse negócio do canto gutural, a voz é diferente, né? A projeção aí da voz, não sei. Aqui, ó, como os morcegos encontram insetos. Como os morcegos encontram flores, ó que bonitinho. O barulho do vizinho de cima eu já falei. Então são temas interessantes, né? Ele fala o barulho do vizinho de cima. E o barulho do vizinho de baixo? Será que o de cima é mais acentuado que o de baixo? Então ele vai explicar. Dá aquela impressão que o barulho sobe, né? Você mora lá nos últimos andares lá em cima. Então esse é o livro do J.R. Walker, da Universidade Estadual de Cleveland, em Ohio. Ele escreveu esse livro aqui lá em 1968 e na época ele era professor ele estava fazendo pós-graduação e dava aula também. E uma das alunas dele, a Sharon, perguntou para ele, né? Mas professor, o que ela estava fazendo uma prova e ele era o professor, estava fazendo um teste de física e a Sharon perguntou para ele, né? Perguntou, professor, mas o que isso tem a ver com a minha vida, né? Então ela estava em um momento difícil, de angústia, né? Fazendo a prova de saco cheio ali. E ela desabafou com ele, falou, professor, mas por que tem que fazer isso, né? Porque tem que essas provas de física. Isso era lá em 1968. Aí ele falou, né? Meu, mas a física tem tudo a ver com a sua vida e tal. Aí ela falou assim, dá um exemplo, então. Aí ele não tinha exemplo nenhum para dar, isso na época. Isso em 1968. Hoje, o ensino de física mudou bastante, né? Então, hoje a física ela é contextualizada, ela trata de coisas do dia a dia, né? Tem a física do dia a dia aí. E então começa a partir desse livro aqui, desse pensamento, né, da física do dia a dia. No caso, na época, nos livros antigos, você tinha os problemas de física, as fórmulas, as equações, mas não tinha uma contextualização. Era o corpo, era a velocidade, era cargas elétricas e óptica ali, o raio de luz. E hoje não, hoje a gente tem uma certa contextualização. Então você fala do fenômeno a partir de algum contexto, né? E aí ele trabalha isso nesse livro. O J.R. Walker, ele vai aparecer depois. Ele vai aparecer depois, ó. Lá ele vai fazer uma contribuição lá nos Fundamentos de Física, os livros Fundamentos de Física do David Halliday e do Robert Resnick. Então a partir da quarta edição o Walker entra e aí você tem aquela edição bonita, né? Aqui no Brasil dos livros de capa cinza. E as edições posteriores a partir da quarta e aí ele tem o J.R. Walker acaba contribuindo bastante, né, para atualizar essa obra que já era um clássico desde a década de 60. Então a partir de 2000 aí ele, ou 1990 e alguma coisa, tem essa atualização com o J.R. Walker. E então os livros fundamentos da física ficam mais bacanas, né? Então tinha aquele formato clássico, sem muita contextualização, acaba tendo mais contextualizações e outras coisas mais. Fundamentos de física para o ensino superior, né? Física para cientistas e engenheiros. Aí ele coloca aqui também a física para um primeiro encontro, física para o bar, para uma viagem de avião, o banheiro, o jardim. E vai aparecer no livro esse tatu bola aqui, que é o mascote lá da universidade. Faculdade de Ciência, né? Departamento de Física, o mascote aí da faculdade, ou do Departamento de Física, acho que é da faculdade, né? O tatu bola. O livro ele tem basicamente textos, né? Então nós temos textos aqui. Temos textos, temos algumas
figuras, alguns diagramas, alguns esquemas, mas é basicamente texto, não tem muitos, não tem, não tem muitos números, muitas equações, é mais texto mesmo. Aí tem alguns desenhos e alguns diagramas aí, mas é basicamente o grosso do livro aí são textos, né? Sobre esses assuntos aí da física. Então esse é o Círculo Voador da Física do J.R. Walker. Livro aí pela LTC, né? Tem um formato de livro-texto aí. Mas é um livro de curiosidades aí, onde a física pode ser aplicada.